Sandra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos começar aqui o nosso papo. Primeiramente, de uma forma bem informal, tranquila. Inicialmente, você como gestora dentro de uma empresa, na área de estratégias de ESG, relações com investidores e coordenadora também do IBRE Mulheres, qual é a sua interpretação sobre a prática da equidade sob o prisma que nós trabalhamos aqui, que é a equidade envolvendo igualdade de oportunidades, inclusão de mulheres, que é a sua pauta dentro do IBRE, inclusão de gênero, inclusão racial, inclusão de idade, né, faixa etária, inclusão cultural, enfim, e principalmente geração de oportunidades. Qual é a sua interpretação a respeito dessa prática e ações de equidade numa gestão de mercado? Bom, primeiro, muito obrigada, professora Ana, pela oportunidade de falar aqui com vocês. Falar de equidade assim, como vocês sabem, é um assunto que vem sendo discutido muito nos últimos anos, muitas vezes da forma incorreta, né? Em outras vezes de forma, eu diria, de uma forma também muito paternalista. Então, equidade é um tema que tem que ser tratado com muita sensibilidade e com muita democracia, no sentido de entender, de fato, qual o lugar de fala de cada uma das frentes que esteja sendo relacionada à equidade, quer seja, como você falou, de etarismo, de gênero, de condição social, de faixa de condição de gênero, enfim. É uma série de questões que precisam ser analisadas. Então, quando eu ouço equidade, eu não tenho lugar de fala para falar de equidade como um todo. Eu só tenho lugar de fala para falar das minorias ou das não representatividades que eu vivo, né? Mas, de forma geral, eu acho que como que a gente pode entender o termo equidade? Primeiro, a gente tem que ter a definição de empatia, né? De se colocar no lugar do outro para entender a realidade que o outro esteja vivendo. Colocando essa realidade sob a ótica do outro, a gente nunca vai ter a mesma realidade, porque, obviamente, a gente não está vivendo o que o outro está vivendo. Mas a gente tenta entender como que essa equidade está sendo vista por essa pessoa que precisa ser representada de alguma forma. Então, a equidade nas organizações como um todo, eu não tenho nem o conhecimento técnico profundo para poder falar de forma na íntegra, né? Mas, na minha visão, equidade é um assunto que tem que sair dessa questão do paternalismo, que tem que sair dessa questão da questão do vamos ajudar, e sim para uma questão racional e desenvolvimento das organizações. Equidade é um assunto muito importante e que traz as mesmas condições para pessoas de diferentes realidades. E que, trazendo as mesmas condições para pessoas de diferentes realidades, traz uma organização muito mais diversa e, consequentemente, inclusiva nas suas propostas de valor, quer sejam elas propostas de valor focadas em crescimento, em lucro, em resultado, em sustentabilidade, digamos assim, até na forma que seu futuro esteja determinado pelo que ela deseja. Então, assim, de forma resumida, professora Ana, eu acho que a equidade é uma coisa muito real, muito prática e que traz valor para as organizações, porque você coloca pessoas diferentes na mesma condição, ou seja, com as mesmas condições de interpretação, para que essas exerçam os seus trabalhos de forma diversa e que trazem, sendo assim, resultados muito mais positivos para a organização do que você olhando sob uma ótica só. Então, a equidade acaba trazendo também a diversidade, porque apesar do nome ser equidade, ou seja, colocar todo mundo na mesma condição, você acaba colocando todo mundo na mesma condição de forma que esse todo mundo
consiga desempenhar de forma diferente seus trabalhos. E isso, consequentemente, traz resultados diferentes, e resultados que conseguem abranger o público de uma forma muito mais ampla, né? Independente do produto ou serviço que você, como companhia, esteja oferecendo. Sandra, dentro das práticas, você é uma gestora também de relações com investidores, né? E eu queria que você expusesse para a gente qual é o valor agregado em relação especificamente no ambiente em que você tem um mercado que exige confiança, acima de tudo, né? Perenidade, um histórico desse ativo, né? Para avaliação, que ele dá resultado, né? E que está muito ligado ao comportamento organizacional, à coerência desse comportamento organizacional. Isso é muito delicado no mercado financeiro. A equidade é uma demanda que vem se colocando, principalmente do ano passado para cá. A prática e as ações que uma organização desenvolve nesse sentido. Qual é o resultado que ela tem frente à percepção de valor de um investidor? Essa é uma pergunta bastante ampla, professora Ana, porque ela também toca naquela questão de diversidade e de geração de valor, né? E quando a gente fala de investidores, especificamente falando, está muito mais do que provado, e aí por uma série de pesquisas já apresentadas, que diversidade gera mais valor para as organizações, mas é diversidade de forma efetiva, real, e não o que a gente costuma chamar de greenwashing, ou seja, uma organização bem estruturada, que entende a equidade como um dos seus valores mais importantes, ela consegue trazer melhores resultados na medida em que as pessoas estão com as mesmas condições e vão ter formas motivacionais de exercerem seus trabalhos, sabendo que elas vão ter acesso às mesmas condições que outras tiveram, ou que ela não teria acesso caso ela não estivesse naquela organização. E o investidor, ele olha isso não só como prática de que legal, a companhia está incentivando, está motivando o time e está trazendo competências importantes para a organização, mas ele enxerga no bolso dele, que aquela grande tríade, né, social, ambiental e governança, traz muito mais resultado financeiro e traz sustentabilidade, traz sobrevivência, traz uma organização muito mais resiliente e muito mais robusta para enfrentar os desafios que ela poderia enfrentar no presente. Então, de forma pragmática, o investidor vê isso com muito bons olhos, porém, com muito cuidado também, porque dizer que você é uma empresa que pratica equidade, ou que, de alguma forma, você é uma companhia que está olhando para a diversidade, é muito bonitinho para você botar no LinkedIn. Mas, de fato, não é isso que o investidor quer. Ele quer números, ele quer resultados, ele quer indicadores de que você esteja entregando e que isso traga, de alguma forma, resultados superiores na sua organização. Isso foi muito mais do que provado como uma prática que traz realmente geração de valor para as companhias. Aí eu vou pôr uma questão que o embate entre uma sociedade, né, que aí na próxima questão, mais para frente, a gente vai abordar, uma sociedade, um contexto social que tem inúmeras demandas, aí a gente volta naquela questão anterior, e uma necessidade de competitividade, de resultado e de resposta a esse investidor. Para uma decisão por parte da empresa, numa bandeira de equidade, quais são os desafios colocados para ela e qual seria o caminho numa decisão nesse sentido? Seria absorver e cumprir todas as metas, todas essas demandas, ou uma escolha por um caminho e uma demanda única? Excelente ponto, excelente pergunta, professora Ana. Eu acho que antes da gente pensar em meta, é aquela velha história. A gente só consegue melhorar o que a gente consegue medir. Então, antes de qualquer companhia, independente do setor, do porte, do nível de sofisticação profissional dela sobre esse aspecto, ela tem que, de fato, tirar um retrato de onde ela está hoje. Como é que é o meu retrato hoje? Para isso, ela tem que fazer um diagnóstico da situação atual, em todas as óticas
que dizem respeito à equidade e ao seu desenvolvimento sustentável. Feito isso, sim, beleza, nós estamos aqui. Eu estou vendo onde eu estou. Esse é meu retrato atual. Onde que eu quero chegar? Né? Como é que eu quero fazer isso acontecer? Mas qual o retrato futuro que eu quero ter para a minha organização? E aí, isso tem que ser desenvolvido de forma realista, ou seja, onde eu quero chegar? Beleza, eu estou aqui no A, eu quero chegar no B. Para eu chegar no B, o B que eu quero é dessa forma. De quanto tempo eu vou precisar para chegar no B? Ah, de repente eu vou precisar de 10 anos. Tudo bem, mas eu estou no A hoje, quero chegar ao B. Mas para eu chegar ao B, eu preciso de um A'. Então, de repente, em 3 anos, eu consigo chegar a uma linha que vai me propiciar uma ida para o B de uma forma muito melhor estruturada. Então, de forma geral, uma companhia que queira se desenvolver e olhar para esses aspectos, ela tem que tirar uma foto de onde ela está, mostrar onde ela quer chegar, e, é claro, pegar referências acima de tudo, para quais são as referências nacionais e internacionais que eu quero atingir, para eu entender se faz sentido como eu estou caminhando, porque, de repente, eu quero ir para o B, mas as referências internacionais falam que o A está ótimo. Ou não, falam que, olha, B não, esquece, você precisa ir ao C. E para chegar ao C, eu preciso mudar minha organização ontem, né? E aí, nesse processo, entendendo onde eu estou, onde eu quero chegar, entendendo que isso precisa ser desenvolvido em X período de tempo, eu preciso traçar metas. E aí, essas metas têm que estar baseadas no meu nível de viabilidade de execução. E aí, tem algumas empresas que têm como acelerar essas entregas dessas metas. Como? Ou investindo em mais pessoas, colocando mais gente, ou investindo em tecnologia, ou investindo em outros recursos que não tem hoje, ou descontinuando algumas coisas que fazia de forma incorreta. Então, existe uma série de ações que ela pode desenvolver para que ela atinja essas metas. E sim, essas metas, elas têm que ser entregues. Então, só que o que a gente fala muito de meta, a meta assim, a meta tem que ser uma coisa mensurável, atingível, ou seja, uma coisa factível. E aí, não, quando você me perguntou, a empresa precisa desenvolver e entregar todas essas metas sob a ótica do investidor? Sim, se ela se comprometeu com o investidor com as metas 1, 2 e 3, ela tem que desenvolver e entregar as metas 1, 2 e 3. A questão é ela calibrar e entender a viabilidade dela entregar essas metas 1, 2 e 3 e deixar claro para os investidores, olha, eu não consigo entregar a 4, eu consigo entregar a 1, a 2 e a 3 agora. Ah, você queria 4? Ok, a gente vai fazer a 4, mas para isso a gente precisa entregar 1, a 2 e a 3 e fazer um pouquinho da 5. Então, tudo é a forma como você conduz e, principalmente, que eu vejo que está o grande pecado das organizações, são 2 grandes pecados, assim, pensando alto. O primeiro é não mensurar direito a situação atual para não colocar as metas da forma correta. Então, ela vai lá e desenvolve 200 milhões de metas que não são factíveis, nem se ela investir todo o dinheiro que ela puder. Tá? E o segundo ponto é que ela acha que pelo caminho que as outras companhias fazem vai ser o caminho correto de se desenvolver. Não. Cada companhia tem a sua realidade, cada companhia tem a sua meta, e para a sua companhia e para a sua realidade, de acordo com o que você queira desenvolver, e dos itens que você vai colocar na sua materialidade, ou seja, os itens que você mais importantes para o seu caminho dar certo, de acordo com a sua cultura, de acordo com os seus valores, é isso que vai atrair o investidor. Ele vai entender que você está sendo aquilo que fala. Aquilo que se fala é aquilo que se faz. Se você está sendo coerente com o seu discurso e se você não está sendo uma empresa apenas bonitinha para dizer que vai participar de um ranking ou que vai entrar no índice porque você acha tudo muito bonito e aí investe um dinheiro gigante para fazer um relatório bonito, mas que, de fato, mesmo que seja auditado, não reflete a cultura da companhia, não reflete o que a companhia, de fato, quer fazer para o futuro. Porque é o que eu sempre falo, o Excel aceita tudo, o Word aceita tudo. O que você precisa é entregar resultado, é falar menos e fazer mais. Então, acho que é isso que o investidor quer, que você fale menos e faça mais, que você entregue o que você prometeu. Agora, entrando no desafio que você tem, né, junto ao IBRE, como coordenadora do IBRE Mulheres, que é uma das causas dos parâmetros dentro da equidade, eu gostaria que você expusesse o que é o IBRE Mulheres, qual é o propósito dele, né? E desde quando começou, dá um review e quais são as metas para isso, porque o mercado financeiro, historicamente, ele é constituído por homens, e é um grande desafio nesse sentido.
qual, enfim, eu gostaria que você expusesse o seu trabalho dentro do IBRE. Bom, o IBRE Mulheres, professora Ana, ele é um braço do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Ele foi criado no ano passado com um grande objetivo de discutir e contribuir para a disseminação da visão e da perspectiva dos profissionais de relações com investidores e das profissionais mulheres e homens, para deixar isso bem claro, além de representar o pensamento da mulher executiva, com um grande objetivo de ampliar o engajamento dessas mulheres nos temas relacionados ao nosso papel, né, nesse universo corporativo. Então, o IBRE Mulheres, ele não é formado só de mulheres, ele é formado de mulheres e homens, para tratar essas questões no sentido de... A gente tem, falando sobre propósito, a gente tem 3 propósitos, 3 grandes focos. Primeiro é ampliar a participação feminina no mercado de capitais. Segundo é promover uma maior integração entre os gêneros. Porque, como eu falei, o IBRE Mulheres não é para mulheres. São todos abertos à participação. E, finalmente, enaltecer as histórias com carreiras consolidadas. Exemplos, a gente vê muito o clube do charuto. A gente vê muito o time lá do futebolzinho, aqui no Rio de Janeiro a gente fala pelada, da quinta-feira à noite. A gente vê que os homens, eles trabalham muito melhor o networking do que as mulheres. Porque a mulher, ela acha que o networking ou é uma obrigação, ou então ela tem que fazer, ela fica sem graça de chamar uma pessoa para trocar figurinha profissional, ou de discutir até alguma questão de conflito entre a sua situação pessoal e profissional, ter algum problema em casa, de repente, com o marido, ou com parceiro ou parceira, enfim, ou com, de repente, os filhos, e algum dilema no mercado, como é que ela vai superar tudo isso. E o homem, ele é muito mais prático e pragmático sobre essas questões, ele trabalha isso de uma maneira muito mais leve. A mulher, ela se sente, ai meu Deus, será que é feio chamar uma pessoa para, chamar uma outra pessoa para bater um papo sobre networking, que eu quero me conectar com aquela companhia, para entender o que ela está fazendo, para, de repente, se eu tiver uma oportunidade de trabalhar lá, ou conhecer os produtos e serviços para vender ou comprar alguma coisa lá, fazer business, né? Para a mulher é muito mais, eu não diria difícil, mas é diferente. Não é uma coisa muito natural do cara chegar e chamar para o shopping para trocar figurinha sobre trabalho. Então, o nosso grande objetivo é exatamente, gente, vamos tornar tudo mais leve. A gente não tem a bandeira, a gente não quer queimar sutiã, a gente não tem a bandeira de não gostamos dos homens, adoramos os homens, achamos os homens muito importantes. A diversidade e a heterogeneidade de gêneros é fundamental para a gente construir, né, um mercado financeiro inclusivo, que realmente traga resultados tangíveis, mas a gente tem esse grande desafio. E aí, respondendo com relação a metas, a gente distribuiu o IBRE Mulheres em 4 grandes frentes de atuação. A gente trabalha na frente de grandes referências, que é trabalhar a mulher para ela se inspirar em grandes referências, ou seja, como é que a gente pode trazer grandes referências de mulheres que tiveram um resultado muito bem sucedido no mercado de trabalho, porém, por uma coisa, por situação pessoal minha mesmo, eu já fui a várias palestras de mulheres inspiradoras, em que eu, participando e assistindo essas palestras, eu falei, meu Deus, eu nunca vou chegar a esse nível. Por quê? As mulheres eram inatingíveis. As mulheres conseguiam ter unhas e cabelos maravilhosos. As mulheres conseguiam ser excelentes profissionais do mercado de trabalho, excelentes mães. Os filhos todos eram formados nas escolinhas melhores da turma. As mulheres estavam sempre lindas e maravilhosas e faziam yoga, ginástica localizada, personal, não sei das quantas. Viajavam no mundo inteiro, conseguiam ter um equilíbrio com o marido ou com seus parceiros e estava tudo lindo. Eu falava, gente, eu devo ser muito incompetente mesmo, porque eu nunca estou com todos os pratinhos no mesmo lugar, muito pelo contrário. E isso, eu comecei a conversar com algumas amigas, e elas falavam, ou amigas ou profissionais também de RI, e elas falavam, Sandra, você tem toda a razão, isso não existe, a gente tem que trazer grandes referências de mulheres que têm medos, têm problemas, têm desafios, não existe a perfeição. E aí, quando a gente traz essas grandes referências para falarem, olha, eu fico nervosa cada vez que eu dou uma palestra, olha, nossa, tem uma reunião com o presidente, meu Deus, eu me preparo 200 vezes e ainda estou ali na dúvida. Nossa, eu não sei o que eu vou fazer em casa porque meu filho está com problema na escola. Então, assim, você vê que são pessoas super bem-sucedidas, são pessoas de referência, são pessoas que tiveram suas trajetórias muito bem consolidadas e reconhecidas no mercado do Brasil e mundo, e a gente traz essas convidadas para a vida real. Olha, você pode ser que nem eu não sou perfeita, mas olha, eu tive uma trajetória, eu tive dificuldade, mas eu estou aqui, e você pode estar aqui daqui a pouco.
Esse foi o primeiro ponto que a gente quis trabalhar nessa questão de grandes referências. O outro frente de atuação, que é a segunda, é a de desenvolvimento, porque a gente está sempre preocupado em entregar e fazer. Mas será que a gente para pensar em como a gente precisa se desenvolver? E quando eu falo desenvolvimento, não é pegar uma questão da CVM ou da B3 e trocar a figurinha técnica, não. É desenvolvimento como profissional de RI. O que eu posso melhorar? Trocar figurinha com outras pessoas que vivem os mesmos dilemas que você, com outros profissionais de RI, para exatamente entender de forma pragmática como eu posso me desenvolver em algumas frentes de atuação. A terceira frente de atuação, a terceira meta que a gente está focando é o equilíbrio. Ou seja, tudo muito bonito, mas vamos fazer também algumas palestras, troca de figurinha, algum evento totalmente diferente para falar sobre, para falar sobre esportes, para falar sobre carreira, sobre dificuldade, mas que seja alguma coisa além do computadorzinho do mercado de trabalho. E aí a gente levou algumas pessoas para trocar, profissionais de RI que são também campeãs nas suas áreas de atuação. A gente pegou maratonista de mar, a gente pegou triatleta, né? A gente pegou uma outra que fazia grandes maratonas de altíssimo impacto e dificuldade. A gente pegou uma campeã de frescobol, que é um esporte do Rio de Janeiro, assim, de praia, né, de forma geral. Então, a gente pegou pessoas que trabalham em RI, que têm essa nossa vida louca de RI, mas que conseguem equilibrar com outras coisas, ou fazem outras atividades completamente fora do nosso universo de atuação. E, finalmente, não menos importante, a quarta meta ou frente de atuação é a frente de networking, que eu comentei com você no início, que nós, mulheres, não praticamos tão bem o networking como a gente deveria. A gente acha que é deselegante, ou que é uma obrigação, ou que é uma coisa um pouco mais, eu diria, não natural, né? E aí a gente fez questão de também trazer esse quarto tema para fazer com que nós, mulheres, estejamos trocando figurinha entre a gente, sem clubinho da Luluzinha, tá? Só para deixar claro. Mas que a gente se force a falar sobre essas questões também, a trocar figurinha, a conhecer gente, a tentar aprender com o outro, a realmente buscar estar olhando fora da minha caixinha da empresa que eu trabalho, onde eu trabalho, tá? Esses são os 4 frentes de trabalho. E a gente vem atuando de formas diferentes. A gente trouxe palestras, a gente trouxe, por exemplo, um desenvolvimento esse ano, a gente trouxe uma pessoa para, na prática, explicar como é que seria técnica de apresentação no mundo virtual, porque a gente está em live o tempo todo, e é tudo muito bonito, a gente tem milhões de cursos online, e ninguém mais aguenta live, mas a gente queria falar assim, tá, mas como é que a gente transforma isso de vida real para vida real, para como a gente faz uma técnica de apresentação muito melhor sucedida nesse ambiente virtual? O que muda, né? O que muda, o que está mudando, como é que a gente pode explorar isso melhor? E aí, é muito importante destacar que a gente está buscando fazer também no Gerúndio, fazer outras parcerias. A gente tem outras 2 parcerias também já encaminhadas. Uma é até com o 30% Club e a outra é com o Portal Acionista. O Portal Acionista, a gente tem um artigo que uma das mulheres associadas ao IBRE Mulheres, faz sobre um assunto que pode ter a ver com essa questão de equidade, de gênero, que pode ter a ver com questões de diversidade ou não, ou falar de forma geral sobre assuntos que estão aqui no nosso dia a dia, que são os nossos dilemas constantes. Então, a gente tem uma pauta mensal no site do Portal Acionista, onde a gente faz esse artigo mensal. Ótimo, bacana. E quais têm sido os resultados dessas ações que vêm sendo desenvolvidas? Ampliou-se a participação, a interação do cômputo, né, dos associados? Há uma participação, uma interação entre o homem e a mulher? Como que está isso? Olha, eu acho que a gente está no caminho certo, porque o IBRE Mulheres ele ia começar com um evento presencial em março do ano passado, e aí veio a pandemia, a gente adiou, a gente adia. Aí chegou um ponto que a gente falou assim, o ideal seria interação pessoal, então a gente nunca se viu, assim, né? Claro que algumas associadas, né? As pessoas têm dezenas de anos aí no mercado de RI, mas algumas associadas não se conhecem ainda. Então a gente falou, poxa, como é que a gente consegue fazer tudo isso, mas virtualmente? A gente estava esperando que fosse uma coisa mais simples, né? Como não se provou, a pandemia se provou um pouco mais complexa, a gente falou, não, vamos começar de qualquer forma? E a gente faz, só que reproduzindo tudo que a gente faria de forma presencial, a gente reproduz aqui no online.
E aí, o número de associados ele tá maior em termos de engajamento, sim. A gente conseguiu engajar, a gente conseguiu trazer gente para participar dos artigos, a gente conseguiu trazer gente para palestrar, pessoas que nunca tinham aparecido na nossa comunidade, que tinham, 15 anos de relações com investidores e que nunca tinham aparecido na comunidade, sabe? E viraram palestrantes. Trouxemos gente no mercado financeiro como um todo, trouxemos gente de investment banking, trouxemos gente que a gente chama de sales, o buy side, o sell side, mulheres que são bem-sucedidas nos seus trabalhos, mas que conseguem provocar outras mulheres a pensar fora da caixinha. Então, acho que de resultado até agora, era o nível de engajamento que a gente desejaria versus o presencial? Claro que não, porque o engajamento é diferente. Mas dentro do que a gente planejou, eu acho que a gente está indo muito bem, no sentido de entender o que falta, no sentido de provocar a gente a criar coisas novas e principalmente no sentido de sair das coisas que todo mundo está fazendo. Então, assim, tudo bem, as lives são importantes e tal. A gente falou, esse ano a gente não vai fazer 4, 5 lives que a gente fez no ano passado. Por quê? Porque as pessoas não vão querer, as pessoas não vão aderir. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer petit comitês? Vamos fazer, de repente, mentorias ou mentorias reversas? Vamos fazer participações nos nossos artigos para a gente se projetar melhor? Então, a gente tentou fazer coisas um pouquinho diferentes, dado o cenário que a gente se encontra, e, se Deus quiser, no ano que vem, voltarmos aí a uma efetiva... Na verdade, vamos começar, né, na vida do Hidromulheres de forma presencial. Então, acho que, assim, estou bem satisfeita, bem feliz com o que a gente conquistou até o momento e queremos muito mais. Tá. Só para encerrar o nosso papo aqui, Sandra, eu vou te colocar um pouco contra a parede para uma pergunta capciosa. Você é uma gestora dentro da empresa onde você está, e desse universo, dessa norma que surgiu e vem sendo falado muito, mais uma norma do sistema capitalista. Isso é um universo que eu tenho trabalhado muito e pesquisado. É a ESG, né? E que vem de encontro a uma exigência de reformulação do próprio sistema capitalista frente a essa conjuntura de conflito, enfim, demanda social, ambiental que nós temos. Como que você, como gestora e estrategista em ESG, como está esse conceito, essa prática por parte das empresas? Isso efetivamente é algo que não tem volta, ou seja, ou adota ou não sobrevive dentro dos próximos 5 anos ou 10 anos da próxima década, ou está sendo associado em função de uma exigência e uma exigência também do mercado de capitais, principalmente, e isso vem sendo pontuado através de um discurso de mercado, um discurso de marca. Dentro da sua vivência, eu gostaria que você expusesse essa prática, essa absorção dessas exigências preconizadas pela ESG. Eu adoro esse tema, professora Ana, então eu tenho o maior prazer de falar sobre ele. ESG é um tema que, respondendo a sua última pergunta, veio para ficar e, ao mesmo tempo, é uma exigência. Então, assim, não tem volta. Veio para ficar, as empresas vão ter que se adequar. O que eu estou sentindo que está acontecendo agora, atualmente, é que, por enquanto, beleza, ela veio para ficar, isso de fato vai acontecer. Mas, por enquanto, todas as empresas, de forma geral, você tem assim, empresas que estão realmente acreditando que ele veio para ficar e entendem a relevância do papel da ESG na sustentabilidade da companhia, ou seja, na sobrevivência e na perpetuidade da companhia. Você tem outras que estão fazendo só por obrigação e vão ver qual é. E você tem outras ainda que, na minha opinião, são as piores, que estão fazendo porque tem que fazer assim para mostrar bonitinho, mas que não estão fazendo na verdade. Que estão fazendo para colocar lá no LinkedIn, ou para botar lá na sua revistinha do mês, ou no seu portal, que estão fazendo tudo muito bonitinho. Só que essa terceira faixa essas companhias, elas têm prazo de validade assim, determinado. Porque isso não dá para sobreviver a médio e longo prazo dessa forma. Porque greenwashing é uma coisa que os investidores não são bobos, os stakeholders, de forma geral, não são bobos. Né? O governo sabe, o governo cobra, a CVM, as instituições reguladoras, elas cobram de uma maneira pragmática e prática. Existem auditorias que os próprios investidores, os próprios colaboradores da companhia estão exigindo que as companhias se adequem a essas condições. Então, essas da terceira faixa já estão fora daqui a pouco.
As da segunda faixa, elas têm eu acho que elas têm duas saídas. Ou realmente, estou fazendo o que tem que fazer, ou, não, estou fazendo, e realmente, olha, deu resultado. Cara, tem que continuar fazendo, vamos fazer. Ou ela falou assim, não aguento mais, não vou fazer, e ela não vai sobreviver. E eu não estou falando isso porque o investidor acha bonito você fazer uma prática de diversidade bonita na sua companhia, ou porque você acha mais bonito você emitir menos gases de efeito estufa, ou porque você acha muito mais legal trazer documentos de governança corporativa mais consolidados. Não, de fato não é por isso. O investidor sabe que documentos melhor organizados, auditados, estruturados, eles trazem a confiabilidade naquele valor que você está vendo da companhia. Eles acabam com possibilidades ou reduzem ao máximo as possibilidades de você fazer qualquer tipo de transação financeira inadequada. Eles trazem muito mais conforto para quem está colocando dinheiro na sua companhia, para o governo que entende melhor os seus números, para o próprio funcionário que entende o que a companhia quer, onde ela quer chegar, como que ela vai motivar, o que ele vai ter de diferente. E, por outro lado, por exemplo, a questão financeira, porque ela traz economia de custos também. Porque no curtíssimo prazo você tem que trabalhar de uma forma diferente, você vai investir em novas ferramentas, em novas tecnologias, em pessoas diferentes, mas no médio e longo prazo esse resultado sai muito melhor. Quando você emite menos gás carbônico, você emite menos, você, por exemplo, está consumindo menos combustível, ou combustíveis menos danosos ao meio ambiente. E fazendo isso, você consegue até economizar financeiramente enquanto você consome. Você consome menos, de forma melhor, mais econômica, menos custo. E, finalmente, processos melhor estruturados trazem organizações melhor estruturadas. E aí, falando em termos do S, quando você traz uma diversidade, eu estou falando não só de diversidade de tudo que a gente já falou, mas também de práticas e de intenções que você pretende implementar na sua companhia, desenvolvendo a mão de obra local, que vai ser no futuro uma mão de obra que pode ser potencial para trabalhar na sua organização, comunidades locais, quando você trabalha numa organização que está próxima a comunidades locais, você desenvolvendo essa comunidade local, você traz mais desenvolvimento ali para aquela comunidade, que traz mais economia, que você traz um PIB melhor para aquela comunidade e, consequentemente, pessoas melhor capacitadas para trabalharem na sua companhia. Então, assim, é um ciclo virtuoso, que eu acho que você comentou no início da nossa conversa, que é muito interessante de ser implementado. Então, não tem vez, não tem essa, greenwashing morre, o investidor não é bobo, a gente acha o seguinte, é muito engraçado, eu vivo falando isso, as empresas acham que o quê? Se elas não fizerem da forma correta, o investidor não é bobo, o investidor é mais inteligente que a gente. Por que o investidor não vai entender o que você não entende? Então, assim, ninguém é bobo aqui nessa história. Além de todos os organismos e as formas obrigatórias que você tem que atender à regulação, que fazem com que você tenha uma tempestividade de informação, uma equidade de informação, uma padronização de informação, e também órgãos que vão chancelar o que você está fazendo, indicadores e índices que você vai participar ou não. Isso tudo é um conjunto de fatores que só vai beneficiar a sua companhia. Então, eu acredito muito nessa relação ganha-ganha. Acredito que empresas melhor estruturadas em ESG, elas são mais sustentáveis, elas vivem melhor, elas ganham mais, elas crescem muito mais e de forma muito mais rápida do que empresas que não praticam isso. Sandra, mas só para finalizar, a adoção e a decisão de adotar e preconizar efetivamente processos, transparência, equidade e outras variáveis, né, que vão levar no futuro a formação de um ciclo que passa a propagar novos conceitos, novos valores e gerar renda, enfim, riqueza, isso impacta numa decisão estratégica muito forte por parte do principal acionista ou do principal gestor. E você acredita que isso surge de baixo para cima ou ela chega a ser impositiva de cima para baixo? Ou, terceiro ponto, isso vai envolver todo um processo de maturação, readequação de conceitos, cultura e envolvimento colaborativo? Quais seriam esses três caminhos? Vamos lá. Envolvimento colaborativo, com certeza. Mas se o de cima não acreditar de fato que isso é prioridade zero, o de baixo não vai fazer. Mesmo que o de baixo acredite, não vai ter como, não vai ser viável. Então, sim, eu acredito nessa estrutura colaborativa, mas ela tem que começar de cima. O sponsor tem que ser os donos da companhia,
ou você está falando de uma companhia não listada, tem que ser os acionistas, né, os donos da companhia. Uma companhia listada tem que ser o conselho de administração e o C-level da companhia. Eles têm que, de fato, acreditar nisso, eles têm que colocar essa agenda como prioritária e não só pregar, e sim, de fato, colocar em prática. Eles têm que, de fato, acreditar e fazer isso acontecer. Dessa forma, a cultura da companhia acaba vendo que faz todo sentido você viver focado nas práticas de ESG. Então, começa de cima, mas ela tem que ser... como se diz? Ela tem que ser, de alguma forma, difundida para que as pessoas acreditem nisso. Que não que seja uma questão impositiva, e sim como mostrar para essas pessoas a relevância das práticas de ESG na sustentabilidade da companhia e no bem-estar delas como colaboradores, nos seus fornecedores, nos seus clientes, na cadeia como um todo, no governo, que também é o sócio, né? E também as instituições reguladoras. Então, assim, é de cima para baixo, sim, porém, tem que ser feito de forma que todo mundo acredite naquilo, senão não dá certo também. É uma mudança de paradigma, né? Do próprio formato da administração, porque como você vai trabalhar, por exemplo, uma geração que foi formada num padrão racional, extremamente racional, focado em regra e resultado, com esse conceito de envolvimento, cultura, e focado mesmo no resultado lá com o meio ambiente. Enfim, é uma mudança de paradigma muito grande que a gente está vivenciando aí. Eu concordo, mas como a gente já está vivenciando isso já há muito tempo, quer dizer, no mundo, né? Eu acho que duas coisas, duas situações ajudam muito a gente. Uma é olhar as referências internacionais e entender como essa agenda gerou resultados positivos para essa companhia. E segundo, entender que resultados positivos são resultados financeiros também. São resultados de funcionários mais motivados. Que esses resultados também trazem valor para a companhia, financeiro, estratégico, enfim, comportamental em todos os sentidos. Então, eu concordo com você, professora Ana, que seja um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem muita história no mundo para contar e para se comparar e para ver o resultado. É aquela história, se você pode aprender com os erros dos outros, é mais fácil, né? Então, deixa eu entender o que ele fez de bom e o que ele fez de poderia ter feito melhor. E, olha, vamos pegar empresas de referência que tiveram resultados muito positivos nesse caminho, que fizeram esse caminho da melhor forma. Agora, para isso acontecer, professora Ana, eu queria até encerrar a nossa conversa falando de uma questão de humildade. A companhia ela tem que ter humildade em saber que ela não é perfeita, que ela vai fazer da melhor forma, mas que ela tem que fazer da melhor forma, sabendo de suas limitações, entregando dentro de suas possibilidades. Muito boa a sua fala. E é um processo de transparência, né, de diálogo. Eu acredito muito nessa questão do diálogo e da interação, né? A empresa, aquele conceito que se tinha até os anos 2000, de que ela tem que ser líder, perfeita, maravilhosa, não se cabe mais ao mundo atual, né? Sandra, muito obrigada, eu agradeço, a gente está à disposição e, por favor, o que tiver de novidade, manda para a gente e convido você também a participar da nossa T-Academia em 2022 para desenvolver cada vez mais e trazer, inclusive, novas perspectivas e indicadores que ajudem a esses gestores a traçar estratégias mais compatíveis, né, com a demanda social, ambiental e do mundo aí que precisa de tantas novidades e novas perspectivas. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, professora Ana. Queria deixar também as portas abertas através do IBRE, tanto o IBRE quanto o IBRE Mulheres. Convido a quem não conheceu o IBRE a entrar no nosso site, www.ibre.com.br. Estamos aí à disposição para trocar figurinha, para aprender com outras frentes. Queremos realmente cada vez mais desenvolver mulheres e homens nessas questões tão importantes que fazem com que as companhias cresçam de maneira muito mais saudável. E estou à disposição também para todos os eventos e necessidades aí do seu time, da academia e de todas as outras questões. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Sandra. Um beijo, viu? Bom final.